Continuando, ela nos diz o seguinte: existem dois aspectos do uso correto da palavra. Primeiro, o esotérico. Segundo, o moral. Ela separa esotérico e moral. O primeiro recebe e refere-se às vibrações postas em movimento pelo som. E o segundo, a finalidade e o significado que nos interessa. Olha que interessante. Primeiro, refere-se às vibrações. As vibrações. Porque realmente você não fala somente por falar. Tem pessoas que, com todo respeito, verborrágicas, que falam por falar, não refletem no significado da expressão, no significado das palavras. Como, por exemplo, amor. Amor, ela tem um significado profundíssimo e vastíssimo. Então, quando nós formos falar amor, nós manifestamos o amor de tal forma que a intenção, a intensidade das vibrações postas em movimento no som seja coerente, seja idêntico à intenção. Falamos amor no sentido de envolver em vibrações de paz e de serenidade. Assinalaremos brevemente o aspecto esotérico da palavra, embora em nosso grau evolutivo muito pouco possamos conhecer e compreender o poder oculto do som. Porque é verdade. O esoterismo, de um modo geral, trata da parte oculta das coisas, né? Não vamos falar que o esoterismo é o ocultismo, não. Mas ele trata da parte oculta de todas as coisas que estão sendo envolvidas. Isso é o esoterismo, entende? Do ponto de vista físico, continua ela, sabemos que cada som corresponde uma vibração. E também que a ciência utiliza hoje tais vibrações sonoras para múltiplos fins. Sabemos também que o nosso ouvido não pode perceber senão uma limitada gama de sons e que existem na natureza também ultrassons, ou antes, vibrações sonoras que não ouvimos, mas cuja existência foi constatada por aparelhos especiais. Prestemos bem atenção. Né? Existe uma limitada capacidade auditiva, todos nós, em nós. Todos nós temos uma capacidade limitada auditiva, né? Nós não conseguimos ouvir todos os sons emitidos, nós não conseguimos, entende? Como, por exemplo, nós temos aqui no fundo, como já disse, vários pássaros. E é interessante que existem pássaros que emitem sons finíssimos, de dificuldade de ser ouvido, como, por exemplo, beija-flor é um. O beija-flor, ele tem um som fininho que você confunde com algum outro fenômeno ali da natureza, não é? Portanto, existe aqueles tais chamados ultrassons que nós não percebemos, né? São vibrações sonoras que os nossos ouvidos não estão preparados para ouvir, né? Afirmam as ciências espirituais
que tais vibrações não produzem apenas efeitos físicos, mas também efeitos em planos mais sutis. O som pode pôr em movimento energias poderosas, criar formas de pensamento e talvez seja este o significado oculto das palavras iniciais do Evangelho. No primeiro princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. No livro de André Luiz, na série excepcional de o livro André Luiz, nós vamos encontrar umas citações muito interessantes quando há visitação nas zonas umbralinas. E outros livros também são tratados desta forma, como, por exemplo, os animais que são usados, né? Os muarés que são usados, os cachorros, né? As ibis viajores que são usadas nessas caravanas, né? E muito interessante lembrar é que ibis viajores é um pássaro, por sinal é um pássaro muito bonito, entende? E ele é utilizado nas caravanas, nas zonas umbralinas, para comer as formas pensamento. Porque imaginemos nós, aqui está dito, né? O significado oculto das palavras, né? O som produz, as palavras produzem sons, né? E além de produzir sons, elas também criam formas, né, poderosas. Por isso, é interessante que a gente mantenha um padrão de conversa equilibrado. Um padrão de conversa equilibrado. Por quê? Porque nós vamos atrair energias salutares. Energias que, na verdade, não nos farão mal. Não nos farão mal. Ah, mas será possível, Fran, que a gente atraia energias que nos façam mal? Nossa Senhora! E como? Se nós começarmos a xingar, nem se diga, né? E nós temos, infelizmente, um vocabulário vasto de português de xingamentos. Então, cada um dos xingamentos produz um produto energético específico. Infelizmente, este controle nós não temos. Nós precisamos desenvolver o controle emocional. Para quê? Para que a gente crie ao nosso redor vibrações saudáveis. Vibrações saudáveis, né? Isso é fundamental que a gente entenda a importância, né, de criar ao nosso redor uma psicosfera onde as pessoas se sintam bem. Ah, mas existe, Francisco, psicosfera onde a gente não se sinta bem? Puxa vida! E como? E como? Não é? Ambientes onde você não se sente bem, você vai, chega e fala, nossa, que ambiente pesado. E é verdade. A gente coloca um peso específico às coisas. É fundamental que a gente entenda isso, né? É fundamental que a gente entenda isso. Manter um padrão energético equilibrado para não torná-lo denso, né? Voltando ao que foi dito, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus.
E o Verbo era Deus. E depois o Verbo se fez carne, manifestando-se no plano físico por vontade de Deus. Eis o segredo da criação. Porque se nós ficarmos refletindo, não existem máquinas para criar a criação. Isso foi criado segundo a vontade de Deus. Se nós pararmos e começarmos a pensar em torno da criação, nós nos perdemos no imenso mar das imaginações que não chegam a nenhum sentido. Como que foi criado? De que maneira isso existiu? De que forma? A vontade de Deus é criadora. A vontade de Deus é criadora. Ele permanece criando incessantemente. Incessantemente. Ah, mas até hoje, Francisco, com tantas coisas já criadas, e para sempre. Até hoje e para sempre. Voltaremos.